O Labirinto do Medo. Hoje nós vamos abrir uma trilha poderosa. Como superar o medo de não dar conta e escapar do ciclo de autossabotagem. Sentiu aí? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Vamos juntas construir sua nova história. Vem comigo. Bom, para ilustrar a nossa jornada, eu quero trazer a lenda do labirinto de Creta. Você já ouviu falar? Eu gosto muito de histórias, mitologia, sempre trago alguma coisa para exemplificar. Nessa lenda do labirinto de Creta, a gente tem um personagem que é Teseu, e ele, por uma série de razões, ele precisa vencer o Minotauro. Ele tem que entrar no labirinto e vencer o Minotauro. O Minotauro era um monstro com corpo de homem, cabeça de touro, gigante, aterrorizante. E Teseu sabia que sozinho ele poderia se perder para sempre ali dentro daquele labirinto, além de perder feio para o Minotauro. Acontece que tem uma outra personagem nessa história que é Ariadne, filha do rei Minos, que se apaixona por Teseu e dá a ele um fio, um novelo, para que ele possa encontrar o caminho de volta, para que ele entre no labirinto desenrolando esse novelo e aí fique marcado o caminho para que ele retorne. Olha que interessante, não conhecia a história? Vale a pena conhecer. Se conhecer, vale a pena rever. Porque assim são os nossos medos. Eles parecem monstruosos, parecem esse minotauro, mas sempre existe um fio possível para atravessar o labirinto. Só que antes da gente mergulhar na mitologia, no símbolo, vamos entender um pouquinho o que é o medo. Quem nunca sentiu medo, gente? Medo é uma emoção natural, um mecanismo de autoproteção diante daquilo que é desconhecido. O medo, ele tem função, ele serve para nos alertar sobre riscos. O problema é quando o medo cresce demais e vira aquilo que nos paralisa, se torna um pânico, por exemplo. Aí vem a autossabotagem. Quando se torna um pânico, é até pior, aí se dobra em síndrome de pânico, coisas assim, que aí requerem mesmo para tudo e cuida disso. Mas antes de chegar nesse patamar, a gente tem a autossabotagem, que deriva de um medo que se exacerba e nos paralisa. E o que é essa autossabotagem? Palavrinha também não muito grata, né? Mas que a gente sente o que ela significa. A autossabotagem é quando você, de alguma forma consciente e até inconsciente, cria obstáculos para si mesmo. Já fez isso em algum momento? Pois é, que obstáculo pode ser esse? Pode ser procrastinar, pode ser duvidar da própria capacidade, pode ser abandonar projetos, tá? Pode ser até não comemorar conquistas, conquistas feitas, realizadas e que aí você olha para elas e fala, ou nem sente que foram assim tão conquistas, simplesmente desdenhar das próprias conquistas, não comemorá-las. Isso também é autossabotagem. O ciclo da autossabotagem, geralmente ele começa no medo, começa numa reação, numa emoção natural, porque o medo, ele indica que existe risco. E claro que toda transição tem risco, claro que existe um perigo, tá? Então o medo, ele é muito natural quando a gente pensa em fazer mudanças, principalmente mudanças de carreira, ou começar uma coisa nova, sair de um terreno conhecido para um desconhecido. Então, o medo, ele é natural, ele está te avisando, olha, tem um risco aí, tem um perigo aí. Então, o aviso é muito bem-vindo, tá tudo bem, receba o aviso, acolha o aviso, porque o que a gente tem que fazer não é se apavorar com o aviso, não é se apavorar com o fato de que existe risco. Existe risco, essa é a notícia que ninguém quer ouvir, mas ela é verdadeira, existe, o medo é seu amigo, ele tá te avisando. Aí é momento de opa, deixa eu ouvir esse aviso, tá? Porque o ciclo da autossabotagem começa quando esse medo começa a ir para outras searas, aí começa a vir os pensamentos com medo de fracassar,
medo de não dar conta, medo de não ser aceita. Começa aquele medo, aquele risco real, vai se grudando em outros pensamentos e outras coisinhas que estão lá dentro e toma uma proporção de minotauro, uma proporção desenfreada. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 72% das mulheres em transição de carreira relatam medo intenso de fracassar ou de não dar conta. Você se encaixa nesse 72%? Medo intenso? É muito grande esse percentual. E é sério isso, porque um medo intenso vai paralisar. A chance dele paralisar, se a mulher não fizer nada, é muito grande. Então, pergunte a si mesma: qual labirinto você sente que está enfrentando hoje? Quem que é o seu minotauro? Ou o que é o seu minotauro? Não precisa ser uma pessoa, ok? Qual é aquele monstro que te apavora, que você fala, eu não vou conseguir enfrentar isso, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir dar conta disso. O labirinto é o lugar onde você pode se perder. Será que você está perdida assim porque não tem um planejamento, não tem, sabe, nada que te dê um norte? Não sabe por onde começar, não tem noção se o risco é grande, pequeno, está sem noção do chão que você está pisando, do caminho que você quer percorrer, de onde exatamente você quer chegar, sabe? Isso é um labirinto. E Minotauro é aquilo que, nossa, é o medo de não ser aceita, de ser criticada, de ser incapaz, não dar conta, os medos, os monstros que aterrorizam, tá? Então pensa aí, qual que é o seu labirinto, qual que é o seu minotauro atual? Quando acabar esse vídeo, você faz uma pausa e reflete, tá? Olha só um exemplo que eu acho legal. Tem tantos exemplos legais, né? Mas eu gosto de pegar alguns casos assim reais, né, para trazer, para ilustrar, de mudança, casos de mudança. A gente tem uma apresentadora muito boa, fantástica, a Ana Paula Padrão. Uns gostam mais, outros menos, não importa. O importante, gente, jornalista, empresária, depois de muitos anos de sucesso na TV, ela enfrentou também uma transição, de deixar uma carreira que já era consolidada e se reinventar, como empresária, como escritora, como apresentadora, né, de programas bem diferentes do que ela costumava apresentar antes, que era telejornal, uma coisa mais sóbria. Então, olha que bacana, sabe? Uma pessoa que estava num lugar que todo mundo diria assim, nossa, ela já chegou lá, né? E ela tinha mais a caminhar. Então, é um exemplo muito legal de transição, tá? Um exemplo muito bacana que serve de inspiração para muitas de nós. Ela conta, vi uma vez numa entrevista, que ela conta que por muito tempo ela adiou sonhos por medo de sair da zona de conforto. E ela só começou a trilhar novos caminhos quando decidiu enfrentar esses medos internos, né? Esse labirinto interior. Percebe como isso é comum, gente, a todas nós? É comum a todas nós, das pequenas às grandes mudanças, das mulheres que estão em posições mais consolidadas, menos consolidadas. O medo é natural. Você pensou em mudar, vai bater aquele medo, vai bater aquele, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Tá? Então, eu quero te convidar agora para refletir em que momentos que você já notou a autossabotagem, sabe? A imagem do Minotauro chegando para te apavorar e te diminuir, né? Você quase desistir aí dessa transição. Em que momentos você já notou essa autossabotagem? Tá bom? Pensa aí. Você adia, olha só, momentos, pistas para você perceber se você já se auto-sabotou. Olha, se você adia decisões, se você se cobra demais, isso também é autossabotagem, sabia? Se cobrar demais. Quem se cobra demais sempre vai achar assim que nunca tá bom, nunca tá no ponto ideal, e aí a coisa sempre fica para frente. Mistura adiar com se cobrar. Outra coisa que é autossabotagem é abandonar plano no meio. Gente, eu não gosto de abandonar nem filme no meio, até quando o filme é ruim, é uma tortura. Raramente eu vejo filme ruim, porque eu busco as indicações, os comentários, porque não dá para perder tempo vendo filme ruim. Mas eu não gosto de abandonar no meio se eu comecei. É um hábito, é um hábito. Tem que estar muito ruim para eu abandonar no meio. Então, um plano, quando a gente começa, se a gente percebe que ele não é um plano bom, então a gente encerra.
não é abandonar. Encerrar é diferente de abandonar, tá? Encerrar, você fechou o ciclo, você não vai voltar naquilo mais. Então, se o filme for muito ruim, tudo bem, você encerrei isso, eu nem quero saber de ver isso mais. É assim, é diferente. Encerrar é diferente de abandonar. Então, abandonar coisas no meio do caminho é autossabotagem. É aquele tipo de coisa que lá na frente você olha e fala: nossa, se eu tivesse continuado, poderia ter, né? Você vê outra pessoa galgando aquele caminho, percorrendo aquilo ali. Olha, eu parei no meio do caminho e olha essa pessoa caminhando naquilo que eu tinha começado e a coisa está indo bem. Se eu tivesse continuado, poderia, sabe? Isso é abandonar, tá? É diferente de você ver uma pessoa trilhando um caminho que você encerrou, você fala que legal, bacana, né? Eu fiz e vi que não era para mim, então, né? Que bacana que tá dando certo para essa pessoa. Tá vendo como é diferente? É totalmente diferente, tá bom? Você tem que se perguntar o seguinte: que pensamentos surgem quando você pensa em mudar? Aí começa o Minotauro aparecendo, entendeu? Se esse tema tá fazendo sentido para você, se ele já te toca, curte o vídeo agora. Assim essa mensagem chega a mais mulheres que precisam encontrar o seu próprio fio de saída, fio de Ariadne para sair do labirinto. Aí você me ajuda a ensinar para o algoritmo que este conteúdo é relevante. Vamos ensinar o algoritmo? Então curte aqui, tá bom? E agora vamos voltar aqui para o nosso tema do medo. Vamos aprofundar um pouquinho. O medo, já falei que ele é universal. Autossabotagem não é, não. Medo é universal, é natural, ele tem uma função. Autossabotagem, para que serve a autossabotagem? Serve para te deixar quietinha, não te fazer crescer, você ficar aí na sua zona de conforto, depois você ficar remoendo porque não fez, porque, sabe? Serve para nada, só para te torturar. Então, esse ciclo de autossabotagem precisa ser interrompido. E ele pode ser interrompido através do autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, gente. Reconhecer padrões, nomear as emoções, entender de onde surgem. Muitas vezes vem de crenças antigas. Não sou capaz, não mereço, é muito tarde para mim. Às vezes a gente ouviu essas coisas em tenra idade, às vezes a gente ouve ao nosso redor e aí a gente vai absorvendo, deixando aquilo entrar. Aquilo, você começa a acreditar naquilo que outras pessoas disseram ou estão dizendo ao seu redor. Essas frases são os verdadeiros monstros do nosso labirinto. Concorda? Para fechar esse episódio, porque é uma trilogia sobre o medo, viu, gente? Esse é só o primeiro vídeo sobre o medo, vão ter mais dois. Para fechar esse aqui, eu proponho um exercício. Você acha que eu esqueci do caderninho da mudança? Pega aí seu caderninho da mudança, seu bloco de notas, seu post-it aqui. Eu tenho um monte de post-it em parede, tem outros aqui na minha frente. Pega o seu bloco de notas virtual, tá valendo, mas registra. Registra o seguinte: registra seus três maiores medos que você sente em relação ao tema da transição de carreira, sua transição profissional. Quais os três maiores medos que você, aquela coisa que te paralisa, bate? Ai, o que vão pensar? Nossa, eu tô num patamar legal, né? Tipo a Ana Paula Padrão, assim, eu vou largar isso, trocar o certo pelo duvidoso, que as pessoas vão me criticar, eu não dou conta. Enfim, o que acontece aí? Eu vou ficar sem dinheiro. Nossa, olha, esse aí é um medão, tá bom? Então, anota, registra esses medos aí. Pode ser um, se não tiver muito, registra o que você tiver de medo, mas no máximo três, os principais. Depois você escreve do lado de cada um deles o seguinte: qual o pior cenário pode acontecer em relação a cada um deles? Forte, hein? Coloca aí qual que é o pior cenário. Olha só, vamos fazer um exercício de imaginação. O que podem falar? Vamos supor que tudo dê errado. O que podem falar é assim: eu te disse, eu sabia que não ia dar certo. E a questão é, e daí se falarem isso? Entendeu? Vai doer no orgulho, mas você tentou, né? Quem tá falando, sei lá o que tentou na vida. Você tentou. Outro medo, você pode acabar com as suas economias. Esse medo eu acho muito válido. Eu acho, quando surge esse medo, ele é um aviso muito real, sabe? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que calcular o risco. Você vai fazer o quê?
realmente eu posso acabar com as minhas economias aqui se eu parar de trabalhar de uma hora para outra para fazer uma transição. Então, você vai ver o momento certo de parar, planejar, sabe? Você vai traçar uma caminhada aí, tá? Porque você ouviu o aviso do medo. Então, você tem que ver se esse aviso é pertinente ou não. Num caso, dói no ego. O ego, a gente respira fundo e segue em frente. Para uns é mais fácil, para outras é mais difícil, mas é um aprendizado legal. No caso do financeiro, eu considero muito real e não gosto de ver nenhuma mulher passando perrengue financeiro. Então, é importante fazer um cálculo e traçar uma trajetória equilibrada aí. Tá vendo como é importante anotar quais os principais medos? Eles falam de coisas reais, tá? Desde coisas subjetivas, como nosso orgulho, até coisas muito objetivas, como a nossa base financeira, tá? E nenhuma delas não é importante, todas são, só que umas são muito mais tranquilas de superar ou de enfrentar do que outras, entende? Aí cada uma vai colocar aí qual que é a que mais dói, né? Qual que considera a mais arriscada. Eu dei a minha opinião aqui para vocês. Eu considero a financeira muito mais arriscada que o orgulho. O orgulho a gente passa por cima. A financeira a gente planeja, traça e vai equilibrando. Então anota e coloca do lado o pior cenário. Viu como o medo é seu amigo? Tá te avisando. Então aí você tem como se precaver, tá? Quando a gente nomeia, dá nome para as coisas, inclusive para o medo, medo de quê? Qual o pior cenário? Quando a gente coloca isso no papel, vem para a mente, vem para a consciência, e aí o medo começa a perder o poder de te paralisar. E você também começa a ter a oportunidade de se preparar melhor. No próximo episódio, a gente vai aprender, sabe o quê? Vou te ensinar aqui a construir o fio de Ariadne. Lembra da história? Ariadne entrega para Teseu um fio para ele conseguir sair do labirinto. Então, nós vamos aprender aqui ferramentas práticas para não se perder no labirinto das emoções paralisantes. Espero você já curte aqui, tá? Já curte o vídeo, me segue aqui no canal e eu espero você no próximo episódio.